de apostas estão sendo investigados e a Polícia Federal aqui no Brasil também tem várias investigações. Teve, inclusive, algumas diligências e no Rio de Janeiro eles foram até a casa do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que é suspeito num jogo específico contra o Santos, finalzinho lá do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o repórter Pedro Dobal vai contar pra gente quais são as informações e o que está acontecendo nessa história. Olá, Pedro. Oi, Renata. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi alvo hoje de uma operação que investiga a possível manipulação de cartões em uma partida do Campeonato Brasileiro, envolvendo aí apostas esportivas. Os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público estiveram hoje de manhã em endereços ligados a ele, como a casa dele na Barra da Tijuca e o centro de treinamentos do Ninho do Urubu, que também fica na zona oeste da cidade. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, inclusive contra parentes de Bruno Henrique. Além do Rio de Janeiro, os agentes também estiveram em 4 cidades de Minas Gerais. A partida investigada aconteceu em novembro do ano passado, foi contra o Santos. Essa partida foi no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, já no fim do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, recebeu um cartão amarelo, depois de um lance envolvendo o Soteldo, e em seguida se irritou bastante com o juiz, acabou recebendo um cartão vermelho. Pelo menos 3 apostas feitas em 3 plataformas diferentes por usuários criados pouco antes da partida estão sendo investigadas. Essas 3 apostas somadas dão R$ 6.800, com retorno que chega a R$ 13.700. Essa investigação começou depois do alerta que foi feito pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. A gente procurou o Departamento Jurídico do Flamengo, que disse que já defendeu o jogador numa investigação parecida que tramitava no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Flamengo também alegou que os valores são ínfimos para um atleta do porte do Bruno Henrique e disse também que não houve nada de estranho nos lances citados. Bom, a investigação está Leirão. correndo. Realmente é um assunto chato, não é? É. Porque os jogadores, eles precisam se distanciar disso. Realmente eles são agentes do futebol. Eles é que compõem o espetáculo, dão vida a todo tipo de manifestação dentro de campo. E o Bruno Henrique tem essa questão suspeita. Agora ele vai ter que resolver isso. O Flamengo certamente vai apoiá-lo, vai oferecer a defesa. Mas ele está sendo investigado, isso é fato. Inclusive, celular, computador, tudo isso foi apreendido. Eu fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso porque a gente acompanha a carreira do Bruno Henrique já tem um bom tempo, desde a época do Santos. A história linda que ele construiu com o Flamengo, renovação de contrato, a permanência. A gente vê a jogada do lance, né, que foi no ano passado no Campeonato Brasileiro. E aí, pelo que a gente tem acompanhado de ontem para hoje, familiares envolvidos nessa questão da aposta. Agora é esperar a polícia investigar e saber qual que vai ser o final dessa história aí. Realmente é algo muito grave porque vários atletas, a gente sabe que o Paquetá, que é jogador importante na Inglaterra, da seleção brasileira, está sendo investigado. Isso mexe com o psicológico, isso deve ser uma coisa bem chata, até porque, principalmente, atinge a imagem e a idoneidade do atleta. Do atleta e, consequentemente, do clube também, né? Porque ele veste a camisa de um gigante do futebol brasileiro, por isso essa repercussão toda. A expectativa é que isso seja rapidamente esclarecido. Agora, falar do Neymar, uma notícia ruim. Ele que ontem esteve em campo, jogou por 29 minutos, viu o seu time vencer o Al Ain, agora não conseguiu, infelizmente, segurar mais uma lesão. Eu fiquei muito triste porque ele já não volta para a seleção esse ano para ter mais um tempo de preparação, de recuperação, de ter mais minutagem em campo. E acontece isso. Que não seja grave, que rapidamente ele possa ter outro retorno. 17 de outubro de 2023, a grave lesão de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo deixaria Neymar muito tempo fora de campo. A cirurgia foi em novembro. Dali para frente, recuperação. A volta foi após 1 ano e 4 dias. Neymar entrou aos 32 minutos na partida entre Al Ain e Al Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia e, ao seu estilo, quase fez um gol. It's so hard. Always have a good team, but I'm sorry. I'm back.
Por opção de Jorge Jesus, o jogador não foi inscrito na Liga Saudita. E na última convocação de Dorival Júnior, o treinador da seleção brasileira falou sobre o retorno do craque. É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos, talvez, 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo. Ontem, mais uma vez, Neymar em campo. No aquecimento, a habilidade de sempre. Aos 12 do segundo tempo, entrou no lugar de Al-Haddad, pediu proteção e foi ser Neymar. Incisivo, provocativo. O camisa 10 estava à vontade em campo, demonstrando o velho estilo. E reclamando com a arbitragem sobre as chegadas fortes dos adversários, que não pararam, como nessa de Zamani. E 29 minutos depois de ter entrado em campo, Neymar sentiu a perna direita ao ser lançado na área e teve que deixar o campo. Nas 2 partidas em que entrou, Neymar jogou ao todo 42 minutos. A expectativa em relação ao seu retorno agora ganha um asterisco. Segundo dados do site Transfermarkt, desde o Barcelona até o Al Hilal, Neymar tem um histórico de 1.260 dias de ausências, devido a lesões, problemas musculares e recuperação. Em uma rede social, Neymar postou: "Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal após um ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado. Por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar." Após o jogo, uma aspas do treinador Jorge Jesus diz: "Neymar não é um caso fácil. Só prova aquilo que eu pensava quando não o inscrevi na liga. Ele vai ter problemas musculares, como teve hoje." Uma pena, eu falei aqui, Al Ain, claro, é Al Hilal, né? Lógico, o jogo foi entre Al Hilal e Al Ain. E esse foi muito ruim para o Neymar, porque a gente sabe que ele estava numa expectativa grande de ganhar mais minutos, de poder desenvolver o seu futebol, muito tempo parado, uma lesão longa. E agora ele vai passar por um processo que não deve ser tão demorado, mas é sempre chato ter que enfrentar isso outra vez. Isso, Loirão, o próprio Neymar falou ali pós o jogo, né, nas redes sociais dele, que é uma questão normal, que os médicos já tinham alertado ele. E realmente é comum você passar tanto tempo sem jogar futebol, apesar dessa recuperação bola, campo, parte física e tudo mais. Na hora que você vai pro jogo, a rotação é diferente. Ela é maior, tem uma questão emocional, psicológica no jogo. Você vê que o gesto que ele faz para dominar a bola é quando ele sente a posterior da perna direita. Agora é esperar o diagnóstico para não ser uma lesão de muito tempo, né? Às vezes grau 2, grau 3, você demanda mais tempo para recuperar, mas a questão da lesão muscular para um jogador que ficou praticamente um ano sem jogar, ela é natural que aconteça. Muito bem, voltamos ao Campeonato Brasileiro. Hoje é a vez do Bahia receber o seu